Boa tarde a todos. O pessoal aí fez uma introdução maravilhosa aí sobre a minha pessoa. Eu venho falar um pouco aqui do Omnichannel. É um bate-papo até, o Thiagão tá reforçando aí que a gente teve. Foi uma experiência absurdamente positiva para mim aqui na Seguros Unimed, porque a gente de fato conseguiu trazer uma visão que, pelo menos até então, eu não tinha vivenciado na Seguros Unimed, que traz de cooperação mesmo, traz de relacionamento com outras áreas, traz de engajamento, todo mundo junto em prol, de fato, de uma entrega bacana, não só de um projeto, mas de um propósito mesmo, tá? Então aqui eu vou começar contextualizando um pouco. Eu já estava na Seguros Unimed, nosso diretor recém-chegado, Wilson Leal, me passou uma visão sobre o Omnichannel, que esse projeto já estava na nossa esteira há aproximadamente 2 anos, mas a área de negócio ainda não tinha nenhuma entrega, não vou dizer física, né, porque o software não é físico, mas algo que eles conseguissem palpar de fato, testar, ter experiência de fato com a ferramenta. A gente tinha bastante documentação, a documentação muito bem feita, inclusive, mas de fato a central de atendimento não conseguia ainda usufruir de tudo aquilo que eles tinham mapeado e tudo aquilo que eles tinham planejado como a solução Omnichannel. Então ele trouxe essa dificuldade, trouxe uma visão sobre o projeto de 2 anos, cara. A gente não tem uma entrega para a central de atendimento, a gente tem um alto custo ainda previsto para continuar esse projeto e aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos para as entregas, né? E a gente conversou sobre isso e eu dei meus pitacos sobre as possibilidades que eu visualizava para direcionar esse tema, até por conta de algumas outras experiências que eu tive. Então ele falou, bacana, Thiago. Depois de 2, 3 dias, falou, você assumiria esse desafio? Falei, Wilson, vambora, né? Vamos assumir desafio, a gente gosta. E aí vem a primeira missão. Eu levei para a central de atendimento uma proposta de pegar todo o projeto em 1/3 do tempo com 1/10 do custo. Falei, Wilson, tá bom, né? Vamos lá. Bacana. Eu já tinha assumido um desafio, mas quando ele colocou esse aqui, eu fiquei igual o John Travolta mesmo, assim, ó, pensando o que eu vou fazer. E aí entra um pouco do slide que eu vou trabalhar aí durante a apresentação, tá? Os principais desafios. Primeiro, acreditar. Depois, mudar. E ali formar mesmo, trazer pessoas, enfim. E depois de formar, como que a gente engaja? Então, acreditar, eu acreditava que a gente conseguiria. Só que todo mundo que está envolvido nesse processo, nesse aprendizado, nessa história, eles também acreditam? Eu não consigo sozinho. Se a galera não acreditar, a gente não vai conseguir de fato. Mudar. Velha frase, não conseguimos resultados diferentes fazendo da mesma forma. Então a gente vai precisar mudar. Será que todo mundo que vai ser envolvido nesse processo vai aceitar a mudança? Vai concordar com isso? Formar. Se a gente está propondo mudança, né? Nesse caso era de metodologia, enfim, para desenvolver o projeto como um todo, eles concordaram em mudar. Eu preciso formar. Não adianta eu só propor a mudança e achar que cada um vai se formar e todo mundo já entende o que a gente está propondo, né? E posteriormente, mesmo depois de formado, mesmo acreditando, mesmo o pessoal falando vamos mudar, em algum momento a gente precisa dar continuidade no engajamento para que a gente não perca a tração. Então vamos lá. O início da mudança. Eu trouxe aqui um pouco do que tem uma pessoa que, se ela estiver assistindo aí, ela sabe que isso é para ela, né? Toda vez que eu conto essa história, ela fica brava comigo, mas eu vou contar mesmo assim. Não vou citar o nome, mas vou contar mesmo assim, tá? Então, como que foi o início da mudança? A gente propôs, ó, vamos precisar mudar de tecnologia, precisamos trabalhar com agilidade. Temos 1/3 do tempo para fazer. E aí eu fiz uma preparação absurda, um monte de PPT, para levar o que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer, mudança de como que a gente ia controlar, o status do projeto, o time que a gente ia treinar, enfim. Levei isso tudo para essa pessoa, fui em loco lá,
com a head desse projeto. E ela falou para mim, eu já ouvi essa história. Tem 2 anos que alguém chega aqui para mim, quando isso passa de uma mão para outra, ele vem com a mesma proposta. A gente vai mudar e agora a gente vai entregar. Falei, bacana, né? Eu consegui passar até o segundo slide. O primeiro era igual estava aqui, Omnichannel. O segundo era a minha apresentação. Uma proposta básica. Eu não passei desse segundo slide, tinha mais uns 15. Fechei, falei, vou para casa de novo, né? Porque eu não posso tirar a razão dessa pessoa. Ela está há 2 anos com este cenário. Então, como que eu vou convencer essa pessoa? Ou como que eu vou mostrar para essa pessoa que, de fato, agora, pelo menos na proposta e na minha vontade, a gente vai fazer diferente? A gente entra no vamos para cima do MVP. A proposta que eu tinha passado para essa pessoa era: vamos olhar tudo que já foi feito, né? Mas de maneira muito simplista, e ver o que a gente consegue fechar de MVP, ter uma entrega para o time sentir que a gente conquistou. Porque a gente sem entrega, o time não consegue visualizar que aquele trabalho que ele está realizando de fato tem valor, né? Ele não está vendo na ponta a entrega. E a gente não conseguia chegar nesse modelo. Por quê? Porque a gente estava mudando a cultura, porque a gente estava mudando a forma de pensar. E quando eu digo para cima do MVP, o que a gente trouxe? Eu peguei pontos focais de alguns times que trabalhavam comigo, principalmente o time de QA, que tem bastante conhecimento em diversas ferramentas, e eu encontrei uma pessoa no meu time que trabalhava em central de atendimento e ela fez um mestrado ou um TCC que ela apresentou soluções para a central de atendimento. Eu falei, conhecimento de causa. Vem aqui me ajudar. Se eles não fecham o MVP, vamos fechar a gente. Entender a necessidade deles, entregar algo e não tem problema. Eles vão criticar. Pode estar 100% errado, mas eles vão ter algo para criticar. A gente não vai ficar sempre pensando no que a gente vai entregar, como a gente vai entregar e no final a gente não entrega nada. Eu entrego, pego tudo, jogo no lixo e faço de novo. Mas eles tiveram na mão deles algo para eles tocarem e falar, não é assim que eu quero. E ter mais visão de fato do que eles precisam e como eles precisam, tá? E aí a gente entra num segundo bate-papo que eu tive, quase igual ao primeiro ali. A gente foi fazer uma apresentação desse MVP para as coordenações e os stakeholders do projeto, supervisores, coordenadores e tudo mais. Galera, a gente está trazendo o ágil. O projeto tinha 600 páginas de documentação, 2 anos de documentação. Quando a gente levou o MVP para essa sala, todo mundo olhou e falou, só isso? É, só isso. É ágil. Vamos entregar uns pedacinhos aqui, a gente vai linkando e aí no final a gente tem um produto bacana. Então é a visão, mudar o projeto para produto é bem complexo. E eu lembro de uma fala, não vou esquecer, obviamente, de uma das pessoas que estava nessa reunião que falou exatamente assim, se for para entregar isso, não precisa nem entregar. Falei, bacana, saí mais uma vez, eu já tinha conseguido, já tinha tomado uma pancada lá em cima, cheguei aqui embaixo, depois que o time tinha se desdobrado para entregar alguma coisa, não precisa entregar. Falei, bacana. Só que é o seguinte, a gente está desenvolvendo o Omnichannel para quem? É para o coordenador? E eu vou explorar isso um pouco mais para frente na parte do engajamento. E aí eu conversei bastante com a minha diretoria e falei, Wilson, seguinte, eu vou marcar uma data de entrega. Muito provavelmente todo mundo vai questionar. Porque tem bug, porque o produto não está pronto, porque é MVP. Isso aqui é agilidade. Eu preciso entregar algo. A gente precisa entregar, testar, validar, melhorar e assim sucessivamente. Nós vamos entregar. Marquei uma data e aí a gente entra no ponto da primeira entrega. Pouquinho antes dessa entrega, e aí vem o que eu vou explorar com o engajamento a gente marcou para fazer essa entrega um treinamento com um time piloto da central de atendimento. Então fechamos um time da central de atendimento que ia ser treinado nesta ferramenta. Treinamos esse time, apresentamos a
a ferramenta, olha, aqui esse é o conceito que a gente vai utilizar para facilitar, ter menos clique, enfim, informação mais rápida de todos os ramos e tudo mais. O feedback dessa galera foi o que, de fato, fez a gente mudar isso aqui. Porque aquela galera que usa a ferramenta falou pra gente, Thiago, se vocês implantarem, continuarem entregando o que vocês entregaram nesse MVP daqui para frente, para as outras funcionalidades, vai mudar a nossa vida na central. E é aí que eu volto no para quem estamos desenvolvendo. Muitas vezes a gente está discutindo com o gerente, com o coordenador, que ele quer algo numa ferramenta, mas não é ele que vai utilizar. Quem vai utilizar é a operação. Então ele pode querer do jeito que ele quiser. Quem de fato vai saber que esse produto tem valor ou não é quem opera. Então a gente foi para a primeira entrega. Eu não vou falar muito, é mais uma visão geral para a gente entender o que a gente conseguiu em aproximadamente 2 meses, aproximadamente não, exatamente 2 meses e 11 dias. Uma visão 360 do cliente, com todos os produtos que esse cliente tem, com toda a relação de interação que ele tem com a Seguros Unimed, todos os chamados que ele abriu no CRM, por produto, enfim, uma visão 360. Integração com o CRM para que os operadores não precisassem fazer alt-tab, entrar numa ferramenta e na outra para registrar um chamado. Então a gente tinha integração, tanto abertura quanto encerramento. Integração com a URI e o WhatsApp, tá? Então em uma única tela ele atendia o cliente com a visão de atendimento do WhatsApp e a visão do Omnichannel. Isso tudo integrado. Então o cliente entrava na ligação, entrava no WhatsApp, ele entrava identificado e a tela de visão 360 era carregada automaticamente. Treinamento de piloto com a central com mais de 20 profissionais. E na parte de sistemas, só para dar uma visão, em 2 meses e meio a gente fez mais de 50 integrações, desenvolveu mais de 20 telas e criou o que não existia ainda para a central, numa visão de teste de qualidade, que é toda a parte de homologação com a URA e com o WhatsApp. Hoje a gente consegue simular todo o atendimento, tanto pelo telefone ou pelo WhatsApp, em um ambiente de homologação para saber que, de fato, aquilo que a gente vai subir em produção está aderente à operação. Voltando lá no Omnichannel para quem a gente está desenvolvendo. Como que eu trago para o time que está trabalhando e que participou também de muitas reuniões com esses stakeholders e não tiveram um feedback positivo desses stakeholders, que o trabalho deles, que o que eles estão fazendo, o que eles estão se propondo, como que eu trago para eles uma visão de que importa, de que a gente está indo pelo caminho certo e que a gente vai encontrar, em algum momento, a gente vai atingir aquele objetivo que a gente quer. Propósito. Propósito. Melhorar a experiência da central de atendimento? Bacana. Esse é o nosso primeiro. A gente parte daí. Mas aí eu instigo ao time a sempre perguntar, mas por quê? Eu vou melhorar a experiência da central de atendimento para quê? É só para o pessoal ficar mais feliz? Tem algo mais envolvido. Time de atendimento satisfeito é cliente bem atendido, na ponta. Então, toda a experiência que a gente trouxer positiva para esse time reflete diretamente no atendimento do nosso cliente na ponta. Então, nosso propósito não está simplesmente ligado a uma ferramenta que traga uma simplicidade para o atendimento. Está no nosso cliente na ponta, que vai demorar menos para ser atendido, vai esperar menos na fila e vai ter uma experiência muito melhor com a gente. Atingir positivamente quem mais precisa. Quem entra em contato com a gente em uma central de atendimento, todos vocês já devem ter entrado em contato em alguma central de atendimento, não é muito bacana, mas a gente não faz esse contato porque a gente quer conversar. A gente faz porque a gente precisa. Então, isso aqui impacta diretamente naquele momento do nosso cliente onde ele mais precisa. Ele precisa de alguma ajuda. Quanto mais rápido ele for ajudado ou melhor ele for atendido, melhor a experiência dele com a gente. E aqui eu trago um pouco da visão de formação do time, que automaticamente nos traz resultado. Sem formação de time, sem engajamento de time, a gente não consegue. Mesma coisa do anterior, só que trazendo para uma visão do time, né? A gente vai trabalhar 100% ágil. Alguém sabe o que é isso?
na verdade, eu ainda não tinha presenciado um projeto rodando 100% Agile na Seguros Unimed. Até porque a gente tem equipes de desenvolvimento que não trabalham nesse formato. Então não adianta a gente ter uma mega parte toda uma ideologia se a gente não conseguir de fato desenvolver rapidamente. A gente acaba trazendo a frustração para o time que não faz a parte do desenvolvimento e até trazendo falta de credibilidade na metodologia. Tipo, não funciona. Então eu chamei o fornecedor que a gente contratou e falei, a gente precisa trabalhar 100% nesse modelo. E ele concordou, topou, e a gente trouxe uma visão de ágil para todos, tá? Conhecimento de causa, como eu comentei, eu trouxe uma pessoa que já tinha trabalhado em central de atendimento, como também um time interno nosso, CRM, que acompanha a central de atendimento de fato, para a gente saber como é o dia a dia, quais são as demandas dessas pessoas, quais são as necessidades dessa pessoa. E eu costumo dizer bastante aqui para os meus times, né? Thiago Vilela e o time do Thiago Vilela não tem que atender pedido. Nós precisamos atender necessidade. A gente recebe pedido, entende a necessidade e atende a necessidade das áreas. Não adianta atender pedido e no final, por mais que a entrega tenha sido exatamente o que foi pedido, não suprir a necessidade das áreas. E aí, o MVP do MVP. A gente tinha toda a estrutura de agilidade criada, todo o time treinado. Não tinha. A gente tinha tempo para isso naquele momento. Isso aqui eu estou dizendo, isso tudo aqui estava acontecendo enquanto eu estava discutindo aquele primeiro slide e a gente de fato estava definindo o que a gente ia fazer, como a gente ia fazer e quando entregar, tá? Aqui a gente traz para o time uma visão de pensar ágil. Não quer dizer nesse momento que a gente tenha que seguir todos os ritos da agilidade. É o pensamento ágil. É conseguir de fato ver entregas com valor para aquela área e o que a gente precisa fazer dentro do time para entregar isso com qualidade, com agilidade, enfim, num tempo factível. Time multidisciplinar e troca de experiências, todo o time, a partir de um determinado momento. O que a gente faz entender, pelo menos na minha visão de Agile, a gente vai ter uma palestra de uma pessoa muito bacana aqui que vai aprofundar mais sobre isso. Mas é que o time tem que depender do time ao mesmo tempo que ele não pode ser dependente de ninguém do time. Então, se uma pessoa faltou, se uma pessoa não está, todas as outras pessoas do time, eles conseguem realizar ou saber o status ou dar sequência nas atividades que aquela pessoa que não está agora não poderia fazer. E se der errado? Entra todo mundo nessa mesma pergunta. Cara, mas se der errado, porque a gente está trazendo agilidade, a gente propôs um MVP que não existia e se der errado? Se der errado, deu. É isso. A gente não pode ficar confortável com erro. Confortável não. Mas a gente tem que se permitir errar. Porque a gente só acerta se a gente sabe que algo tá errado. Então a primeira entrega foi exatamente para isso. Se der errado, eu quero saber o que deu errado. Nós queremos saber. Para que a gente consiga, a partir daí, construir o certo, construir o melhor. A gente evolui, então, no treinamento, quando a gente passa por diversas etapas, no que eu, como liderança, julgo essencial. Principalmente quando a gente tem muitos times, bastante projetos, que a gente sabe que aqui na Seguros a gente tem bastante coisa para fazer, é o autogerenciamento. A partir de um determinado momento, o time não precisa mais do Thiago. Não precisa mais do Thiago. O Thiago é para tirar impeditivo. Quando o time não consegue tirar. Algo muito crítico. De resto, o time é autogerenciável. Eles fazem tudo o que precisa ser feito. Enfim, depois de bastante tempo que eu tô dizendo aí, pessoal, 4 meses, tá? Conseguimos. O time foi treinado, trouxe uma pessoa com agilidade, como agilista, para de fato treinar o time, começar a seguir os ritos, e a gente chegou num modelo, em uma maturidade muito bacana, que é o que segue até hoje no projeto. O que eu queria falar mais um pouquinho aqui, basicamente para finalizar, tá? Resultados. Como o Fontinhas apresentou aí, basicamente, né? Eu venho de dados.
minha maior experiência com sistemas foi na Seguros Unimed. E eu me permiti, de fato, conhecer e discutir tudo relacionado a sistema. Então, eu como um cara de dados, eu sou muito chato para trazer indicador. Cara, você está falando tudo isso para mim, então me mostra quais foram os resultados e tudo mais. Mas eu até pensei um pouquinho sobre isso e falei, dessa vez eu não vou fazer isso não. Porque talvez eu não consiga mostrar qual que foi todo o ganho que a gente teve com esse projeto, financeiro, operacional, enfim. Então eu vou trazer o maior resultado que eu visualizo de toda essa experiência, e eu acredito que todo mundo que participou desse projeto também, que é, dependente de financeiro, operacional, que é óbvio que numa visão estratégica e executiva é essencial para que a gente mantenha projetos, para que a gente mantenha esteiras, squads e produtos, nossa maior conquista foi a conexão e o relacionamento que a gente criou com o nosso maior cliente, que é a central de atendimento. Hoje o nosso time acompanha a central de atendimento toda quinta-feira na operação. Então a squad, o time, o produto Omnichannel continua em evolução e a gente faz um acompanhamento próximo com eles. Para quê? Para que a gente entenda o que de fato eles precisam na ponta. E depois de tudo isso, a gente conseguiu de fato credibilidade, a gente erra, a gente corrige rápido. Essa é a ideia. Errar rápido e tempo de resposta para a correção. Muitas vezes eu percebia que o medo de algumas áreas sobre concordar com uma determinada entrega era: se eu concordar com essa entrega, se lá no final não trouxer o resultado que eu espero, quanto tempo será que vai demorar para ele me entregar o que eu preciso? Então a gente tirou isso da cabeça deles. A gente vai demorar o tempo que você priorizar com a gente. Se isso for mais importante do que a gente estiver fazendo agora, a gente para tudo que a gente está fazendo e vai priorizar essa melhoria, vai priorizar a correção de algo, a correção de uma rota. E basicamente esse é o legado aí do Omnichannel. Aqui todo o time tanto de desenvolvimento como o time da Central, que convida a gente para participar lá da festa junina com eles. A gente ganhou o prêmio ABT, ficamos em segundo lugar promovendo uma melhor experiência do cliente através do Omnichannel na Seguros Unimed, com a Conecta, tá, que é o nosso parceiro. E é basicamente isso. Eu visualizo que a gente pode trabalhar modelos que seja gestão de projeto, que seja enfim, eu acho que o modelo pode ser trabalhado em diversas frentes. É parceria, é sinergia, é todo mundo entender que a gente tem um objetivo e um propósito e todo mundo olhar para esse propósito. Parar de olhar um pouco para si, o que eu preciso, o que eu quero, como eu quero, e na verdade olhar para a necessidade. O que a gente quer atingir é um bem maior. A gente não está falando aqui de um sistema somente. A gente está falando aqui de uma experiência. E fica aqui meu muito obrigado a todos vocês.